A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de todos que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde, hoje quinta-feira, 28 de abril de 2022. Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe a sua noite. Estamos aqui mais uma vez, vocês aí ligadinhos conosco. Eu fico feliz, eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes que nos acompanham aqui neste canal de oração. Quem vos fala é o presbítero Eurípides Paris. Estamos aqui diariamente, 2 vezes por dia, de tarde e pela madrugada, juntos para nós buscarmos a face do Senhor. E também levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, estamos trazendo para os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tenho recebido bastante pedido de oração. Temos orado, temos apresentado a Deus todos os pedidos, porque a sua luta, a sua prova, o seu problema é meu também. Mas a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre é meu. Eu me alegro quando eu recebo o testemunho das pessoas que receberam a sua bênção. É como se eu tivesse recebido a bênção, né? Porque somos uma família em Cristo Jesus. E o Senhor nos chamou para esta obra de oração, de intercessão. E quando é o Senhor que chama, a gente faz com alegria. A gente faz não achando um peso, não achando um jugo, não. A gente faz com alegria, porque o Senhor nos fortalece. A nossa força vem do Senhor. A sua força vem do Senhor. Então vamos perseverar em oração, vamos em frente, crendo, acreditando no poder de Deus, acreditando que Deus responde às orações. A oração é a ferramenta que Deus deixou para nós clamarmos a Ele, para buscarmos a nossa vitória. A gente olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vê profetas, reis, homens de Deus, mulheres de Deus orando, clamando a Deus e Deus respondendo. Como esta passagem aqui de primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel já começa contando uma história de uma mulher que precisava de um milagre, de Ana. Todos conhecem esta passagem. E Ana, ela era estéril. E ela tinha um sonho de ser mãe. E o que ela fez? Ela foi buscar a Deus, foi em oração. Fez um voto com Deus, falou ao Senhor, o filho que o Senhor me der, eu vou entregar ele ao Senhor para te servir. Ele vai ser teu servo. E olha que Deus, na hora que Ana falou isso, Deus falou, tá carimbado, tá assinado o contrato. Deus precisando de um homem para exortar Israel, precisando de um homem para ser juiz em Israel, porque Eli já estava velho, a Bíblia nos diz, que era o sacerdote da época. Seus filhos corrompidos. Aí Deus, vendo o clamor daquela mulher, aquela mulher sincera que buscava a Deus, ainda falou para ele assim, ó Senhor, se o filho que o Senhor me der um varão, eu vou entregar para o Senhor, para ser servo do Senhor por resto da vida dele. Quando ele desmamar, eu entrego ele para o Senhor. E assim fez. Deus ouviu a oração de Ana. A sinceridade, ela buscou em Deus, ela se dispôs a buscar a Deus, se dispôs a entregar o filho dela para Deus, para ser usado naquela época. E olha quem nasceu, Samuel. Profeta, juiz, sacerdote, um homem muito usado. A Bíblia fala que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, que não cumprisse. Foi um homem muito usado por Deus. E ela entregou assim que ele desmamou, acredito, uns 3, 4 anos, que naquela época não tinha leite em pó como hoje, as crianças mamavam até mais tarde, até mais que os dias de hoje. Eu acredito que uns 3, 4 anos ali, entregou ele na casa do Senhor. E ele foi um grande homem de Deus. Mas é interessante que ela pediu um filho para o Senhor. Ela pediu, insistiu, pediu. Até o sacerdote achou que ela estava até embriagada quando ela estava chorando, porque ela já não tinha mais palavra. Mexia só os lábios dela. O sacerdote teve ela como embriagada. Ela falou, não, estou amargurada de alma. Estou aqui clamando a Deus, estou aqui buscando um milagre. A sua serva, ela dizendo para o sumo sacerdote, a sua serva está angustiada de alma, ela está amargurada.
Ela está aqui derramando-se na presença do Senhor. Aí o sumo sacerdote abençoou ela. Não, que seja feito conforme a sua petição. E olha o que aconteceu. Interessante, ela pediu um filho para Deus e Deus deu. E ela cumpriu o voto. Ela fez um voto com Deus e cumpriu. Deus, olha só, é muito importante nós aprendermos isso aqui. Ninguém é obrigado a fazer voto. Mas se você fez voto, você tem que cumprir. Se você entendeu, meus irmãos? Ninguém é obrigado a fazer voto. Deus não obriga ninguém, pede para ninguém fazer voto. Mas quem abriu a boca para fazer voto, tem de cumprir. Tem de ser fiel no voto, senão Deus vai te cobrar. Tem de ser fiel. Se eu fiz o voto, eu tenho que cumprir. O voto que eu fiz, eu tenho de cumprir. Porque tem muitas pessoas que abrem a boca para fazer voto, aí ela recebe a bênção. Não estou falando questão financeira, que ela não fez voto de dinheiro, ela fez voto do filho dela. Mas na que área que você fizer o seu voto, cumpra os seus votos. Quem abrir a boca para fazer voto, cumpra-se. Ninguém é obrigado a fazer, mas quem faz o voto tem de cumprir. Então, é muito sério isso aqui. Então, Ana, ela fez um voto. Senhor, o filho que o Senhor me der, eu vou entregar ele ao Senhor para te servir. Assim ela fez, irmão. Provavelmente não foi fácil, não é fácil. Você ter a criança, o único filho que ela tinha na época. Primeiro filho. Ali com uns 3, 4 anos, entregar para a obra do Senhor. Mas ela tinha feito o voto. E ela cumpriu e Deus abençoou ela por isso. Olha só, no versículo 2 no versículo 21 do capítulo 2, diz assim, ó. E visitou, pois, o Senhor a Ana. Olha só. E concebeu e teve 3 filhos, Ana, e 2 filhas. No total, Ana teve 6 filhos. Ela teve 4 homens e 2 mulheres. Está aqui, ó, no versículo 21 do capítulo 2. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha só que maravilha, ela pediu um filho. Deus deu o filho para ela cumprir o voto. O que Deus fez? Foi lá e deu mais 5 para ela. Olha como é que o nosso Deus é bom, irmãos. Aqui estamos falando de um tempo muito antes de Cristo, um tempo remoto, um tempo que não tinha tecnologia igual hoje. Disseminação artificial. Hoje mulheres fazem tratamento, tem até gêmeos, trigêmeos, 4 com tratamento. Algumas, mesmo com tratamento, não conseguem ter filhos. Mas nós vemos aqui que Deus, mesmo na época que não tinha tratamento como hoje, Deus teve misericórdia de Ana, abriu a madre dela e ela teve 6 filhos. Ela pediu um. Deus deu um que ela devolveu a Deus, ficou servindo a Deus, como já diz, ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Foi uma benção. 3 ministérios ele tinha. Foi uma benção, um homem de Deus. Samuel foi. E Deus deu mais 3 filhos e mais 2 filhas para ela. Olha, por isso que eu falo, a Bíblia fala isso, não eu, mas a Bíblia fala, mas eu sempre repito. Deus faz além daquilo que nós pedimos. Se nós formos fiel, ela foi fiel. Ela buscava, ela orava, todo ano ela subia ali para adorar a Deus, porque tinha esse mandamento do Senhor. E ela estava ali sempre no templo pedindo, se humilhando a Deus, né? Abre a minha madre, Senhor, me dá filho, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Só quero ter o prazer de segurar um filho no braço. Eu quero ter o prazer de amamentar um filho. Eu quero ser mãe. Ela não pediu filhos, ela pediu um. Olha que tanto que o nosso Deus é bom. Aí ela fez o voto, o Senhor me dá ele, eu vou dar ele para o Senhor, eu vou entregar ele nas mãos do Senhor, ele vai te servir. Ele não vai ser meu, vai ser do Senhor. Aí ela cumpriu, não é fácil, imagina. A mãe abrir mão do filho, né? O único que ela tinha, pequeno ainda, entregou ali na casa do Senhor para servir a Deus. Olha só, não foi fácil para ela. Uma mulher determinada, uma mulher de Deus, uma mulher que tinha uma fé muito grande. Porque poderia, depois que Samuel tivesse grandinho, ele ia falar, não vou devolver nada, vou levar para a casa do Senhor nada. Deus me deu, é o único que eu tenho, é o meu sonho que eu tinha, porque a mulher naquela época não tinha filhos,
ela era como amaldiçoada, irmão. Eles tinham elas como amaldiçoada, não tinha valor. Naquela época, naquela cultura, era difícil uma mulher que não tivesse filhos. Pode ver que o marido dela, Eucana, tinha outra, Penina, que dava filhos para ele. Mas mesmo assim ele amava Ana. Como Ana era estéril, naquela época eles tinham esse hábito, costume, não que Deus aprovava. E Deus deixava cada um, né, colhe o que planta. Aí ele arrumou outra mulher, provavelmente que ele casou com Ana, e viu que Ana era estéril. Aí ele, naquela época, ele tinha esse costume para suscitar descendentes. Provavelmente Eucana era um homem rico. Aí ele arrumou outra mulher para ter filhos, para ter descendência. Era um costume que eles tinham na época. Não que Deus aprovava, não, Deus mandou fazer. Não, ele não vê lugar nenhum na Bíblia Deus mandando fazer. Mesmo como fazia. Mas aí Ana, ela não desistiu. Falou, mesmo que o marido dela pegou outra mulher, a Penina, tinha vários filhos com ela, ela não desistiu. Ela falou, eu quero ser mãe. Ela foi em busca da solução dela na casa de Deus, foi buscar nos pés do Senhor. E ela teve a resposta, ela fez até um voto. E não foi um voto desesperado, um voto sem pensar. Porque quando ela desmamou Samuel, ela entregou na casa de Deus. Ela cumpriu o voto. Aí que o resultado? No versículo 21 do capítulo 2. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu. E teve 3 filhos e 2 filhas. Olha que maravilha. E um dos filhos dela ainda foi um dos maiores profetas de Israel. Olha como é que Deus foi bom para ela. Eu acredito quando Samuel já estava julgando, quando Samuel estava no seu ministério ali, Deus usando ele no seu ministério, ela falou, olha lá que benção, é meu filho. Olha só, Deus exaltou Samuel. Samuel foi um homem muito importante ali, ele ungiu a Davi, ele ungiu o primeiro rei de Israel, que é Saul, que falhou, pois ungiu a Davi, foi um homem que fez a diferença em Israel. Filho de Ana, filho de um voto que ela fez. Ela cumpriu e Deus foi muito melhor para ela, porque ela pediu 1, Deus deu 6. É assim, meus irmãos. Quando somos fiéis a Deus, irmãos, Ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. É bíblico, está escrito. Ele faz muito mais abundantemente daquilo que pedimos e pensamos. Mas temos que ser fiel em tudo. Ela orava, ela fez um voto e cumpriu. E Deus abençoou. Não estou aqui falando para ninguém, não estou aqui incentivando ninguém a fazer voto, só estou contando o que a Bíblia nos diz. Não estou aqui falando para as pessoas fazer voto em troca de algum benefício de Deus. Não estou ensinando isso. Não estou ensinando isso, porque muitos ensinam isso. Faz um voto que Deus vai te dar. Eu não estou ensinando isso. Eu estou falando que nesta causa, que nesta circunstância, Ana fez olha o versículo 11 do primeiro capítulo. E votou um voto. Ana, olha só. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É uma promessa que ela fez, um voto. Não passará navalha porque é nazireu de Deus, separado para Deus, separado para obra de Deus. Ele não cortava o cabelo, era nazireu de Deus. Ela fez uma promessa para Deus. Ela fez um voto. Não estou ensinando ninguém, irmãos. Fazer voto, porque muitos ensinam, faz um voto que Deus vai falar. Não, irmãos. Eu estou contando esta história que é verídica, que é verdadeira, que está aqui na Bíblia. Ela fez um voto, cumpriu o seu voto. E Deus abençoou ela. É a Bíblia que está dizendo, não estou chamando ninguém para fazer voto. Não me interprete mal. Aqui nós ensinamos a verdade. Nessa situação, ela fez um voto, Deus cumpriu, Deus abençoou. Agora, se você fazer voto, se você quiser fazer, é você e Deus. É você e Deus. Mas se você fizer o voto, se Deus te abençoar, cumpra o voto. Não importa que voto que você fizer. Se o senhor me dá uma benção, vou ficar um mês
vou ficar um mês jejuando. Cumpra o voto. Se o Senhor me der uma bênção, vou ficar um mês sem comer carne. Amém? É você e Deus. Cumpra o voto se você recebeu a bênção. Com Deus nós não brincamos. Com Deus ninguém se zomba. Aquilo que você promete, cumpra. Não importa o voto. É você e Deus. Estou falando o caso aqui de Ana. Olha só, ela fez um voto do próprio filho do ventre dela. Se o Senhor me der um filho, olha, se o Senhor me der um varão, se o Senhor lembrar de mim, se o Senhor atentares para a minha aflição, ela estava aflita, irmãos e irmãs. Porque, como eu disse, a mulher naquela época que não tinha filhos, era amaldiçoada. Apesar que Eucana, o marido dela, amava ela. Ele mesmo falou, te amo, você para mim eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ele quis dizer, eu faço tudo para você, te dou o melhor. Mas nem isso, irmãos. Ela queria um filho. Mas então ela fez esse voto com Deus. Olha lá, no versículo 2, ó, ela fez esse voto. Se o Senhor me dá um filho, um varão, darei ao Senhor todos os dias da vida dele. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Irmãos, ela perseverou em orar. Tem pessoas que querem receber a bênção e ela desiste facinho. Aqui foi muitos anos, irmãos. Aqui a gente tem de ler aqui, pensa que não foi de um dia para o outro, que foi anos. Levou para que Deus desse aquela bênção para ela, mas ela não desistiu. E a Bíblia nos diz, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Ela não desanimou, ela perseverava em orar. Ela tinha um propósito, ela tinha uma visão da bênção que ela queria. Ela tinha uma meta. Ela tinha um objetivo. Olha, se o Senhor me dá um filho, não importa. Eu quero ter um filho. Eu vou dar ele para o Senhor. Está escrito aqui, ó. Eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele vai ser consagrado ao Senhor. Eu quero ter o prazer de gerar, o prazer de dar mamada para esse filho, e eu vou entregar ele para o Senhor todos os dias da vida dele. Não importa, vai cumprir o desejo do meu coração. Era o sonho dela, irmãos. Era o desejo de Ana. E olha que Deus fez, e olha que Deus faz. Deus sempre faz mais, irmãos. Irmãos, irmã. Deus sempre faz, Deus nunca esquece de nós. Deus, ele nunca vai virar as costas para nós, e tudo aquilo que nós falamos com Deus em oração, ele ouve. Você pode ver que esse voto que Ana fez, Senhor, se o Senhor fazer isso, para mim eu vou dar o meu filho para serviço do Senhor. Olha, Deus ouviu o voto dela. Olha só como é que Deus ouve a voz do homem. Deus ouve a voz da mulher. Deus ouve a nossa voz, irmãos. É uma prova, aqui é uma prova. Olha só aí no versículo 21 do capítulo 2. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, quer dizer, engravidou, e teve 3 filhos e 2 filhas, além de Samuel. Olha que maravilha. Ela pediu um, Deus deu 5. Ela pediu um, fez o voto, pediu um, Deus deu. O Senhor falou assim, o Senhor falou assim, você foi fiel comigo. Você fez o voto, cumpriu, e eu sou fiel também. Vou te dar mais 5. Aí ela não ficou sem filhos. Ela entregou aquele pro Senhor, e depois veio mais 3 homens, e mais 2 mulheres. Olha, a mulher morreu realizada, irmãos. Ela chegou no final da vida dela realizada. Aleluia. Deus realiza sonho, irmãos. Ainda mais que o voto que ela fez era para a glória de Deus. Ela não fez um voto egoísta. Não, Senhor, me dá um filho para me humilhar Penina. Ela vivia humilhada por Penina. Porque Penina era a outra mulher do marido dela. A Penina era a outra mulher de Eucana. Imagina que situação difícil. Morando junto e sendo humilhada. Essa Penina dava filhos a Eucana e ela não. Olha só, ela não falou para Deus, me dá um filho para mim sair dessa humilhação, dá um filho para mim humilhar a Penina. Não, ela não fez isso. Fala, Senhor, me dá um filho, Deus, eu vou dar ele para o Senhor. Ele vai te servir todo o tempo. Eu vou entregar ele para o Senhor, ele vai te viver na casa do Senhor e vai te servir para todo o tempo.
Está escrito aqui, ela fez esse voto com o Senhor. Ela fez esse voto com o Senhor. Ela falou, e voltou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. Olha só a palavra dela. Ela não foi egoísta, não pensou nela. E não pensou em retribuir o mal que a Penina fazia para ela. Porque, queira ou não, mulher é muito emotiva. Imagina uma situação daquela. Ela não dava luz, ela não engravidava, e a outra engravidando, dando filhos a Eucana. Mas ela fez um voto, Senhor, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Olha o voto que ela fez. Se o Senhor me der o filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Eu vou devolver para ele ser usado nas mãos do Senhor. Eu quero só ter o prazer de segurar um filho no braço. O voto dela não foi egoísta. O voto dela não foi para humilhar a outra mulher. O voto dela não foi para se engrandecer, não. Ela só queria realizar um sonho de ser mãe e entregar o fruto do ventre dela ao Senhor para ser usado na casa do Senhor. Eram uns costumes diferentes, para nós é uma coisa estranha entender isso hoje. Mas eram os costumes que eles tinham na época, outra cultura, há 3.000 anos atrás, é diferente, para nós é difícil entender isso, mas era a realidade daquela época. Mas o importante, nós vamos ver que é a essência do voto dela, que era em agradar a Deus. O voto dela não foi para particular agradar ela mesma, para o seu próprio ego, não. O voto que ela fez foi para agradar a Deus. E Deus concedeu. E nasceu Samuel. E ela desmamou ele, ou como eu já disse, uns 3, 4 anos, levou para o templo e entregou ele nas mãos do Senhor. Ali ele foi morar com Eli, que era o sacerdote da época. E ali Deus começou a chamar Samuel, todos sabemos a história. Mas Deus não deixou ela no vácuo, como a linguagem de hoje no vácuo. Não. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. No versículo 21, vou repetir novamente. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, além do Samuel. Além daquilo que ela pediu 1. Deus deu 6. Deu 6 para ela. Um Deus pegou de voto, porque ela fez o voto e devolveu. Mas ela ficou com 5 filhos para alegrar a vida dela. Ela morreu feliz, irmãos. Ela morreu, né, a Bíblia não fala quando, mas ela morreu feliz. Deus realizou os sonhos dela. Deus não esquece de nós, irmãos. Deus está nos ouvindo, por isso que nós aqui sempre falamos para os irmãos, não desista, irmão, de orar. Não desista dos seus sonhos. Não desista do teu filho. Não desista do teu marido. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus negócios, mas ore, clama a Deus, seja perseverante. Não desista do emprego, talvez você está desempregado. Não desista, Deus, Ele faz milagres. Deus ainda realiza sonhos. E nesta tarde desta quinta-feira, Deus quer realizar sonhos na sua vida. Deus quer realizar sonho na sua vida, se você crer. Se você crer, se você acreditar, se você Ana, ela fez o voto, a Bíblia nos diz, está aqui na Bíblia, ela fez o voto e não fez o voto e esqueceu. Não. A Bíblia fala que ela fez o voto e perseverou em oração, irmãos. Ela fez o voto e continuou orando. Senhor, olha o voto que eu fiz contigo. Senhor, eu fiz um voto com o Senhor. Voltava outro dia, Senhor, eu fiz um voto. Eu fiz um voto, Senhor. Cumpra, assim, a parte do Senhor que eu vou cumprir a minha. Ela perseverou, irmãos. Orar a Deus, ser perseverante, não é você ficar repetindo, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Não é isso, não. É você ter um diálogo com Deus. Deus está pronto para te ouvir. Você deve ter um diálogo com Deus. Deus, eu fiz um voto com o Senhor. Cumpra a tua parte que eu vou cumprir a minha. Se o Senhor me abençoar, eu vou cumprir a minha parte. Assim eu acredito que ela orava. A Bíblia não fala isso. Mas eu acredito que ela orava desse jeito, porque ela insistiu, perseverou em oração. Ela perseverou em oração. E o nosso Deus, Ele quer ter um diálogo com nós.
Deus quer que nós pedimos a Ele todo dia. Deus se enfada, é daquelas repetição. A mesma coisa. Uma mesma coisa. Nós não repetimos frases. Tem pessoa que fica repetindo frase 50 vezes, uma coisa só. Deus enfada disso. Deus não quer isso. Lá na oração do Pai Nosso, ele vai falar que ele não quer isso. Não usei de vãs repetições como gentios, que pensam por tanto falar, eles vão receber a bênção. Não, não é assim não. Deus, ele é ser pessoal, ele quer um diálogo. Imagina um pai no céu, e você filho e filha. Como você agiria diante do seu pai? Ele é o nosso pai. Quando você quer uma coisa do seu pai, quando você era menino, como você agia? Né? Então, assim é o nosso Deus. Ana queria um filho, e Deus concebeu. E deu mais 5 para ela. Quem sabe você que nesta tarde precisa de um milagre. E eu quero profetizar na sua vida. Quando esse milagre vai vir muito mais, vai vir 5 vezes maior. Quando esse milagre chegar que você está pedindo, se você estiver insistindo com Deus, perseverando em oração, se o seu pedido não é egoísta, se o seu pedido não é para maltratar ninguém, se o seu pedido não é para humilhar ninguém, se o seu pedido é sincero, está no centro da vontade de Deus, Deus vai mandar 5 vezes maior. Aleluia. Deus vai mandar 5 vezes maior a sua bênção, vai vir 5 vezes maior. Aleluia. Aleluia. Vamos orar nesta tarde, crendo nesse Deus de Ana? É o mesmo, irmãos. O Deus de Ana é o mesmo que está aqui comigo, que está aí com você. Vamos orar por ele, então? Vamos clamar? Vamos orar nesta tarde, pedindo a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, ó Pai, que mais uma vez eu estou na Tua presença. Eu quero Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos ouve. Como o Senhor ouviu Ana, quando ela estava aflita, quando ela clamava o Senhor por um filho. Meu Pai, o Senhor ouviu o voto que ela fez com o Senhor. E o Senhor concedeu aquele milagre que ela tanto pedia, Pai. E o Senhor foi muito além do pedido dela. Ela pediu um varão. E o Senhor, depois que ela teve Samuel, o Senhor deu mais 3 filhos e 2 filhas para ela. Oh Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é misericordioso. Como o Senhor é maravilhoso, Deus. E nesta tarde eu estou unindo a minha fé com os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil, até fora do Brasil, Pai. Essa família abençoada, a qual o Senhor tem nos colocado na nossa vida para juntos orarmos, para juntos aprender a palavra de Deus, para juntos caminharmos para o céu. Nesta tarde, meu Pai, eu falei um pouco da palavra do Senhor. Espírito de Deus, faça a obra no coração dos ouvintes, que eles possam entender a santa e bendita palavra de Deus. Pai, visita os nossos ouvintes, Pai. Pessoas que estão aqui clamando por um milagre, clamando por uma bênção, clamando por uma resposta, Deus. Oh Deus, nesta tarde, faz o milagre, meu Pai. Faz o milagre na vida desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança. Está aqui nas minhas mãos, Senhor, tantos pedidos de oração. Pessoas que estão enfermas, pessoas que vão fazer exames, pessoas, crianças, jovens, adultos que estão internados. Meu Deus, pessoas que estão com câncer, pessoas que vão fazer algum tipo de procedimento, pessoas com queda de cabelo, pessoas que sofreram um acidente. Meu Pai, criança que tomou vacina e teve uma reação alérgica. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Pessoas com problema cardíaco, problema no pulmão, pessoas com falta de ar. Deus, visita nesta tarde. Toca nesse pulmão, Pai. Toca nesse coração. Toca do alto da cabeça às plantas dos pés. Meu Pai, dá saúde para esta mulher. Meu Pai, cura esse reumatismo, Pai. Cura esse câncer. Meu Pai, cura esse problema nos olhos, nas vistas. Esse barulho no ouvido, problema no ouvido. Pai, aonde tiver um inchaço, alergia, inchaço, dor nos ossos. Pai, dor nos nervos, Pai. Ô Senhor, essa pessoa que está com fraqueza, essa pessoa que está com tontura, essa pessoa que está com labirintite, Deus, toca nesta tarde, cura, Deus. Enxaqueca crônica, cefaleia,
Ô Senhor, fibromialgia, Pai, todo tipo de doença, em nome de Jesus, eu quero repreender, Pai, nesta tarde. Enfermidade vai embora, dor vai embora. Pessoas que estão com câncer, Pai, que esse câncer seja queimado. Covid, gripe forte, meu Pai, dengue hemorrágica. Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade nesta tarde, curva-se diante do Senhor e vai embora enfermidade no nome de Jesus. No nome de Jesus, o Nazareno, vai embora toda dor, toda enfermidade, todo mal. Vai embora nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, visita as famílias, Pai. Visita os lares, quantos pedidos, Pai. Temos aqui, Senhor, pela salvação da família. Quantas mulheres sofrendo por causa do esposo que bebe, que não valoriza ela, que maltrata, que humilha. Quantas esposas sofrendo, Deus. Faz uma obra na vida desse marido. Quantas mães sofrendo por causa da rebeldia dos adolescentes, jovens adolescentes envolvidos com coisas erradas. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus, abençoa esse jovem, esse adolescente, liberta ele da depressão, liberta ele da opressão maligna, liberta ele das más companhias, das coisas erradas. Deus, esse moço, essa moça que faz, meu Pai, que está tratando com um psicólogo, Pai, liberta. Tira essa ansiedade, tira essa depressão, Pai. Tira esse espírito de inferioridade, esse mal que tem atingido essas vidas. Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que anda nervosa, que xinga, que responde, influenciada pelo mal, que todo mal caia por terra nesta tarde. No nome de Jesus, Pai. Visita os lares, visita as famílias, meu Pai. Ô Senhor, abençoa a família, as famílias, Deus, tenha misericórdia. Quantas famílias sofrendo, Pai. Salva as famílias, Pai. Salva os jovens, adolescentes, os adultos, salva as almas, meu Pai. Nós estamos aqui, nosso principal objetivo é salvação de almas, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, muda a história deste homem, desta mulher. Pai, tira todo o mal do coração, tira todo o mal, Senhor, que tem atingido esta família. Meu Deus, pessoas que estão enlutadas, Pai. Esta mãe que perdeu a criança que estava internada. Deus, conforta os corações, Pai. Consola e conforta os corações. Muitas das vezes não entendemos o trabalhar do Senhor, Pai. Nós vamos entender somente lá no porvir. Mas Deus, consola os corações dos enlutados. Abençoa os que estão aniversariando hoje, Pai, com muita saúde, paz, harmonia. Abençoa todos os aniversariantes, Pai. Abençoa aqueles que vão fazer algum concurso, estão fazendo alguma prova, estão esperando uma direção do Senhor, Pai, abençoa. Abençoa a vida financeira do teu povo. Abençoa todos que têm contribuído no nosso ministério, feito voto, Senhor. Meu Pai, dizimado, ofertado. Abençoa todos que têm contribuído, Pai. Meu Pai, que o Senhor possa pagá-los 100 vezes mais, com toda a sorte de bênção. Abençoa todos que têm investido nesse ministério. Abra as portas para eles, Pai. Prospera, entra com providência, Pai. Aqueles que não têm condições, abençoa da mesma forma, Pai. Ah, Senhor, abençoa a dispensa dos nossos ouvintes. Abençoa a família dos nossos ouvintes. Meu Deus, abre portas que estão fechadas, pessoas que vão passar por perícia, pessoas que estão esperando a aposentadoria, Senhor. Pessoas, meu Pai querido, que precisa, Senhor, meu Pai, de uma porta de emprego, vai fazer entrevista. Essa pessoa que vai, meu Pai, tentar entrar em alguma empresa, abençoa que dê tudo certo, Pai. Meu Pai, abençoa todos esses pedidos de oração. Todos que têm deixado o seu nome, os seus pedidos. Deus, honra o teu filho, honra a tua filha. Meu Deus, faz milagre na vida dos nossos ouvintes. Levanta, Pai, essa pessoa que está numa cadeira de roda, cura ela, firma as pernas dela, Pai. Levanta essa pessoa que está acamada, Deus. Levanta essa pessoa que está desenganada pelo médico. Eu creio no milagre, Deus. O Senhor é o mesmo, Pai, levanta esse paralítico.
Meu Pai, tira essa sequela do Covid, sequela do AVC, sequela do acidente. Meu Deus, faz milagres, Pai. Salva as almas, Pai. Abençoa as famílias. Abençoa os lares, meu Deus. Senhor, liberta essas pessoas da bebedeira, do cigarro, dos vícios. Liberta, Deus. Tenha misericórdia. Aqueles que estão afastados dos teus caminhos, traz de volta, Senhor. Salva as almas. Meu Deus, dá alegria para o triste. Senhor, dá direção para esta pessoa que está pedindo direção nesta tarde. Dá a direção a ela, Pai. Abençoa esposo, os filhos, netos. Abençoa todas as famílias, Pai. Essa é a oração que eu faço, Senhor. E já te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã, do teu milagre. Creia. Creia que Deus está agindo na sua vida nesta tarde. Deus te toca nesta tarde. Jesus te dá saúde. Jesus está entrando com providência nesse seu pedido. Deus está agindo na sua vida, na sua família e nos seus pedidos. Creia somente como Ana. Ela perseverou em oração. Persevera em oração. E você vai testemunhar aqui neste canal. Falando em testemunho, vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. E se Jesus permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Deus abençoe a todos. Ficam todos na gloriosa paz do Senhor. Ótima tarde, ótima noite, ótimo final de semana. E até às 0 horas, em nome de Jesus. Boa tarde, na paz do Senhor, irmã Débora, presbítero Eurípides. Venho imensamente agradecer pela oração maravilhosa de ontem à noite, quando meu pai estava no pronto-socorro de um hospital aqui em Blumenau. Estávamos com suspeita que ele estivesse com infarto novamente, ou problema na hérnia, que foi uma outra cirurgia que ele fez esse ano. E nós não sabíamos o que fazer. A minha mãe falou, passa um zap para aqueles irmãos amados e que são consagrados, né, que são pessoas amadas por Deus, amadas por nós, e que são consagrados, uma bênção, usados por Deus. E eu fiz, e vocês retornaram. Irmã, após aquela oração, eu me senti mais calma, minha mãe se acalmou, a pressão dela até melhorou. Meu pai ficou lá até as 4 horas da manhã, e fizeram todos os exames nele, esse sangue, e fizeram um eletro na entrada do pronto-socorro e um na saída. Não constatou nada, graças a Deus. Se ele estava com algum problema, alguma infecção, algum infarto, foi milagre de Deus na vida dele, eu tenho certeza. Não é para a sua honra, nem para a sua glória, irmã Débora, nem para a minha. É tudo para a honra e glória do Senhor, que usa servos como vocês, os servos que tem nesse grupo abençoado para orar, interceder por nós tão pequeninos. Amados, fiquem na paz do Senhor, muito obrigada, que Deus abençoe. Meu nome é Edna Raquel de Souza Simão, sou de Blumenau, Santa Catarina, e eu amo vocês no amor de Jesus. Amém, meus amados.